Pessoal, dando continuidade, tá? Esse slide eu já mostrei na aula passada, mas só para retomar que a gente está falando, então, sobre conector maior barra lingual simples. São conectores que a gente utiliza em mandíbula, tá? Esse foi o último slide. Opa, perdão. Esse foi o último slide da aula passada e eu estava falando sobre a distância do conector em relação ao rebordo, tá? Esse conector maior, ele não deve estar encostado 100% no rebordo, tudo bem? Precisa ter um alívio. Quem que vai fazer esse distanciamento, esse afastamento? É o laboratório protético, tá? Então, a nossa função, quando recebermos a estrutura metálica do laboratório, é avaliarmos essa distância, tanto no modelo de gesso, quanto com a estrutura metálica posicionada em boca. Se esse metal tiver encostado 100%, pode machucar, ulcerar essa região do rebordo, e aí é necessário o laboratório repetir a estrutura, tá? Se a gente for desgastar, esse metal pode ficar muito fino e das áreas anatômicas que a gente realmente não, das partes metálicas da prótese, uma situação que não, uma parte metálica da PPR que não pode estar fina é o conector maior. Lembrando que esse conector maior ele promove rigidez e estabilidade para a prótese. Se estiver fina, a chance de quebrar é muito grande, tá? Então a gente entra em contato com o laboratório e pede a repetição da confecção da estrutura metálica. E a gente indica para o laboratório, ó, o conector maior está encostado no rebordo, está machucando pacientes, a gente desgastar, fica muito fino e a chance da prótese quebrar é grande. Então, por favor, a gente pede que você repita esse passo, tá? Beleza. E aí é o seguinte, se vocês observarem a imagem do lado esquerdo superior, vocês observam que a gente está utilizando uma sonda periodontal para medir a distância do assoalho, tá, até a margem gengival. Tudo bem? E essa distância a gente consegue avaliar também no modelo, a gente transporta para o modelo, tá? Mas vocês observem a imagem do lado direito. A borda superior do conector maior, tá? Ela tem que estar distante 4 milímetros da margem da gengiva. Essa frase ela está explicando o primeiro 4 milímetros ali de cima, tá? Então, o primeiro número 4, de cima para baixo, ele está explicando essa distância. Então, precisa ter uma distância de 4 milímetros do conector até a margem gengival, tá bom? O conector maior, ele deve ter no mínimo 4 milímetros de altura para que tenha resistência e rigidez. Então, eu não posso ter um conector maior com pouca espessura, com pouca altura. Se esse conector voltar do laboratório com 2 milímetros de altura, por exemplo, é mais fácil ele quebrar quando ele estiver sendo acionado durante a mastigação. Então, 2 milímetros não é suficiente, a gente precisa de no mínimo 4 milímetros, tá bom? Se não tiver esses 4 milímetros, a gente também pede para o laboratório repetir esse passo, tudo bem? E aí o seguinte, ó, essa primeira frase do lado esquerdo, ela está explicando bem essa imagem de cima do lado esquerdo. Então é o seguinte, se eu pegar a minha sonda periodontal, posicionar no assoalho da boca e eu tiver um espaço menor do que 8 milímetros entre assoalho e margem gengival, a gente não pode usar esse conector barra lingual simples, tá? A gente não pode, tudo bem? Se ele tiver menos do que 8 milímetros e eu fizer esse tipo de conector, ele vai estar encostado no assoalho da boca. E toda vez que o paciente falar, mastigar, a gente mexe o assoalho, certo? Esse assoalho vai entrar em contato com a borda do conector e pode provocar alguma lesão no assoalho. Então, se tiver menos do que 8 milímetros, tá? A gente não utiliza esse tipo de conector. A gente utiliza os outros, que eu vou mostrar para vocês, que são a placa lingual, a barra sublingual ou o grampo contínuo de Kennedy, tá? Vou explicar tudo isso para vocês. Se tiver mais do que 8 milímetros, tudo bem, a gente usa o conector barra lingual simples, sem problema nenhum. Tá, agora eu estou falando para vocês o placa lingual, o conector maior do tipo placa lingual. A gente utiliza ele quando o assoalho bucal ele está muito próximo à
gengiva, a margem gengival. Tudo bem? Então, é exatamente naquela situação. Se eu tenho menos do que 8 milímetros, qual conector que eu vou utilizar? A gente vai utilizar o placa lingual, tá? Sendo que não há espaço, nessa situação não há espaço para a barra lingual colidir com os tecidos gengivais. Essa placa lingual, ela realmente não vai ficar próxima ao assoalho, tá bom? Ele não vai ficar próximo ao assoalho, tá? Eles não são tipos de conectores ou retentores indiretos, tá? A gente acaba denominando ele como um conector maior do tipo placa lingual, tá? Mas, na verdade, essa placa lingual é toda essa estrutura metálica que vocês estão observando na imagem do canto direito inferior. Essa placa lingual é como se é a parte anatômica do metal que está cobrindo a face lingual dos dentes, tá? Esqueça essa parte metálica que está encostada sobre o rebordo. A placa lingual é essa parte metálica que está encostada na face vestibular dos dentes. Na face lingual dos dentes. Tá? Então, toda essa parte metálica é o que a gente chama de placa lingual. Tá? A gente pode utilizar também esse tipo de conector, né, essa placa lingual, quando a gente encontra rebordos residuais excessivamente reabsorvidos. Então, vamos pensar exatamente nesse caso dessa imagem, tá? Dessa imagem clínica. A gente tem 5 dentes na mandíbula ali, certo? Vamos imaginar que a gente teve uma grande reabsorção óssea. Quando a gente tem uma grande reabsorção óssea, podem acontecer duas coisas, tá? Esses dentes podem apresentar mobilidade, ou depois que eu utilizar ou instalar PPR, esses dentes podem podem resultar em mobilidade por conta da distribuição de carga mastigatória. Lembrando que esses dentes anteriores, eles não são feitos para aguentar a pancada carga mastigatória excessiva, tá? Quem tem que absorver essa pancada mastigatória são dentes posteriores, tá? Mas enfim, então eles podem ter mobilidade pelo uso da PPR ou muita mobilidade por conta da grande perda de osso, tá? Da grande perda de osso. Beleza. Essa placa lingual ela é indicada também quando os dentes anteriores e inferiores estão enfraquecidos por doença periodontal. E é a mesma coisa, tá? Então, existe mobilidade dos dentes por conta de doença periodontal. A gente não quer extrair, esses dentes não vão estar sujeitos a muita carga mastigatória, vamos pensar da seguinte forma, e a placa lingual é uma excelente estratégia, um excelente componente da infraestrutura metálica que promove suporte, estabilização, rigidez e proteção para os dentes anteriores. Então, é como se ele fosse um anteparo metálico para ajudar até a estabilizar esses dentes, tá? Então, a gente pode utilizar. Então, vamos recapitular. Rebordo reabsorvido, doença periodontal e quando não tem aquela distância mínima de 8 milímetros, tá? Nessas situações, placa lingual. A gente tem o conector maior, que é tipo uma barra lingual. Então, existe a barra lingual ali embaixo, vocês estão observando, tá? E um grampo contínuo de Kennedy. Esse grampo contínuo de Kennedy é essa parte metálica que está localizada na face lingual desses dentes. E quando que a gente utiliza essa barra lingual? Quando a placa lingual que eu mostrei para vocês na imagem passada, ela é aparente durante o sorriso. Então, imaginem deixa eu só voltar no slide anterior para ilustrar uma coisa para vocês. Imagine que houvesse diastema entre esses dentes. Então, esses dentes não estão encostados no outro, existe um espaço entre eles, um espaço interproximal. Imagina toda vez que o paciente sorri, ele expõe a superfície vestibular e esse diastema, ele expõe a parte metálica. Tudo bem? Então, uma forma da gente contornar, tá? A gente utiliza esse grampo contínuo de Kennedy. Ele acaba escondendo, então ele fica menos pior esteticamente, vamos pensar da seguinte forma. Então, o paciente sorri, ele não expõe tanto o metal, tá bom? Esse grampo contínuo de Kennedy também vai promover suporte, estabilização, rigidez e proteção dos dentes anteriores. Então, se esses dentes têm mobilidade, tá? Ele vai atuar da mesma forma que a placa lingual, tudo bem? Mas, basicamente, esse grampo contínuo de Kennedy é utilizado por motivos estéticos. Então, basicamente, dentes que têm diastemas. E a gente tem um outro tipo de conector maior, que é aquela barra vestibular, que eu até indiquei para vocês nas aulas passadas, mas
Esse tipo de conector, vocês estão observando que ele está na vestibular dos dentes, tá? Do rebordo, e ele é indicado quando os dentes pilares eles estão inclinados em direção à lingual. Essa inclinação lingual, ela dificulta o eixo de inserção da prótese, então fica difícil para o paciente encaixar e remover essa prótese, tá? Nessa situação, a gente utiliza essa barra vestibular. Já confesso para vocês, em todos esses anos a gente não fez nenhum caso desse em clínica, são casos realmente extremos, difíceis de acontecer, mas que é uma opção, tá bom? É uma opção, mas é difícil, tá? Beleza, o retentor indireto, a gente vai posicionar ele nos dentes distantes do espaço protético, tá? Então, retentor indireto longe do espaço protético, retentor direto ao lado do espaço protético, tá? A ideia desses retentores indiretos é neutralizar o movimento de rotação e, basicamente, a gente só coloca um apoio oclusal. Então, se vocês observarem essa imagem, tá? Dessa classe 3 de Kennedy, a gente coloca os retentores diretos no molar e no canino, tá? Do lado do espaço protético. E dos dentes posteriores do lado, tá? Do lado direito de vocês, a gente pode colocar só um apoio no pré-molar, por exemplo, tá? Esse apoio, ele vai atuar como um grampo como um retentor indireto, tá bom? E é preferível que a gente utilize em dentes posteriores, tá? Porque nessa região onde tem espessura de esmalte maior, a gente consegue fazer um nicho um pouco mais profundo, e esse nicho profundo, ele promove um apoio com espessura adequada, então é mais difícil ele quebrar, tudo bem? Dentes anteriores tendem a ter uma espessura de esmalte um pouco mais fina, se a gente desgastar muito, a gente pode expor dentina, tudo bem? E a gente não quer isso daí. Tá. Pessoal, é o seguinte, eu vou pausar aqui por conta do tempo da aula, tá? E vai ultrapassar o tempo aqui. E eu termino essa parte da cela já na próxima aula, que é 2, 3 slides, coisa pouca. E aí a gente vai ter que começar, a gente já começa planejamento da PPR. Eu vou colocar para vocês grampos contínuos, vou colocar para vocês classificações de Kennedy, vou colocar receita de bolo para vocês. E aí, sim, a gente já começa o treinamento o planejamento da prótese removível, tá bom? Novamente, me coloco à disposição de vocês. Qualquer dúvida é só enviar e-mail ou pelo chat da instituição. Muito obrigado e até a próxima.